Bom dia, bom dia. Começando mais um Destravando a Mente, nossa rotina diária de transformação. E aí, gente, segunda-feira ontem nós começamos essa jornada dessa semana falando sobre network de relacionamento. Um assunto muito importante que você que está aí no nosso grupo de mentoria do WhatsApp, onde vocês têm a oportunidade de ser os primeiros a receber aí o conteúdo do dia, né, poder participar do Mentor Responde todas as sextas-feiras e o e-book gratuito do episódio toda semana. Então você que está chegando agora e fala, poxa, eu quero conhecer mais, eu quero participar dessa mentoria, né, desse grupo 100% gratuito, é só você mandar uma mensagem, mentoria, eu vou mandar para você como que você faz para participar, né? Existem algumas regras, alguns critérios, porque eu quero pessoas realmente comprometidas, né, com a mentoria. Eu falo que tempo é algo que nós não podemos deixar de valorizar em hipótese alguma. Então a gente fala, tempo é dinheiro. Não, o tempo ele tem um valor muito importante, mesmo às vezes a gente não tendo essa questão do dinheiro. Exemplo, tempo com os filhos, tempo com a esposa, né? O seu tempo ali de estudo, o tempo que você dá para alguém. Então ele tem um valor imenso. Por isso eu quero pessoas comprometidas realmente para que a gente possa crescer e ter resultados, principalmente, né, porque a gente está aqui todos os dias no nosso programa, aqui no nosso canal Cabeça de Campeão, nosso programa Destravando a Mente, para trazer conteúdos relevantes para vocês, beleza? Muito bem. Ontem eu dei uma base, né, como que nós criamos o nosso pensamento, né, que envolve aí o córtex pré-frontal, envolve o sistema límbico, envolve o núcleo accumbens. Então, todos esses sistemas, né, onde o nosso cérebro vai estar captando mensagem, vai estar ali modulando essas informações e vão estar criando, né, o nosso pensamento. Então, é muito importante você que está chegando na segunda aula, assistir a aula da segunda-feira, para que você possa entender todo esse contexto. Muito bem, hoje nós vamos falar sinergia de pensamento. Quando nós falamos de sinergia, nós estamos falando de conexão, que pode ser você consigo mesmo, aonde você vai buscar se entender, né, criar uma sinergia sobre o que você quer, sobre o que você pensa, aonde você quer chegar. Então tem que criar uma sintonia. E uma sinergia também com com as pessoas com que você convive, as pessoas com que você lida, com as pessoas com que você, às vezes, você segue, ou seja, os influenciadores. Então, tudo precisa criar uma sinergia para que você possa entender como que você está pensando, como que você precisa realmente pensar em relação ao que você quer alcançar, aquilo que você quer ser. Então, a sinergia de pensamentos é isso. Eu preciso criar essa sintonia, essa conexão, beleza? Eu trouxe aqui uma aula prática, né? Eu vou colocar aqui uma aulinha prática para a gente discutir essa questão da conexão. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, vamos lá. Eu fiz aqui uma base de, de uma situação que, dentro da minha mentoria, dentro dos meus atendimentos, eu acabei pesquisando e fui ali analisando e coloquei, lógico, aqui nomes fantasias, pessoas que não são os meus clientes, até por preservação. Mas a situação é muito semelhante. Olha só, quando nós falamos sobre sinergia de pensamento, dentro do meu livro, Destravando a Mente,
onde eu dou alguns relatos sobre a minha vida, sobre o que fez eu mudar meu mindset, eu desenvolvi esse diagnóstico: pensamento, cultura, visão e propósito. Então eu falo que é o diagnóstico PCVP: pensamento, cultura, visão e propósito. Onde lá no livro eu falo, né, diversas situações onde virou a chave. Olha só que eu coloquei aqui para a gente poder discutir algumas situações que envolvem pensamento, cultura, visão e propósito. O Pedro, ele tem pais que ensinaram educação financeira. O Pedro, ele vem de uma família rica, aonde esses pais, tá? Eu estou contando a história realmente real. Esses pais, eles vieram de baixo, né? Conseguiram crescer, mas se preocuparam para que o Pedro, na idade adulta, na idade de adolescente, entendesse o valor do dinheiro, a luta que foi para chegar até ali. Então, os pais já ensinaram para ele, né, a lidar com o dinheiro. Mesmo não trabalhando, o Pedro tendo uma mesada, ele tem que lidar com a mesada dele um mês inteiro. Então não adianta ficar pedindo durante a semana, essas coisas, que ele não vai ganhar. Porque os pais ensinaram educação financeira. Já a Maria, ela veio de uma família, olha lá, uma família já pobre, os familiares são pobres. E a Maria, ela não, não queria aquela vida para ela. Ela não queria continuar naquele estado de vida que ela estava. E a Maria resolveu estudar economia. Ela resolveu entender sobre dinheiro. Então, olha só, a Maria não teve educação financeira, mas estava sentindo na pele o que é não ter dinheiro, o que é não poder ter as coisas que ela quer, e despertou nela estudar economia. Então, aqui nós vimos já uma situação de um pensamento onde ele teve uma educação, de uma evolução de entender sobre dinheiro através dos pais. A Maria, ela foi buscar o conhecimento através da dor. E nós temos o terceiro cenário, que é a Joana. A Joana também é de uma família de ricos, onde os pais pagam medicina, e ela não teve educação financeira, onde esses pais, que também vieram de baixo, mas se deram-se no direito que, tipo assim, a gente ganha bem, a gente consegue sustentar a nossa filha e a gente vai dar tudo o que ela quer. Então, ela não tem noção nenhuma de como é lidar com o dinheiro. Ela sabe gastar o dinheiro, ela sabe pedir dinheiro, mas ela não sabe realmente como que faz a multiplicação do dinheiro. Então, percebam que nós temos três cenários diferentes, onde nós temos duas famílias de poder aquisitivo alto, mas com educação diferente. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, quando a gente fala de sinergia de pensamento, é o quebrar essa crença, né, que, puxa, porque eu nasci pobre, né, eu não nasci rico, ou eu não tive quem me ensinasse. Perceba que a Maria, ela foi atrás. Ela tomou a decisão de mudar o mindset dela. Ela tomou a decisão realmente de sair da vida que ela estava. O Pedro, ele aprendeu, entendeu e, ao aplicar o que ele aprendeu, ele percebeu o quanto ele poderia crescer. A Joana, por não ter vindo de uma criação dessa, é a pessoa que vive no tipo, como fala, a patricinha, a filhinha de papai.
Agora, olha só, vamos para a segunda etapa para a gente entender aqui esse contexto. Esse foi o primeiro, o cenário. Então, estamos falando de culturas diferentes. Então, perceba que não é só sobre dinheiro, é sobre cultura, é sobre visão. Então, a gente viu aqui a visão da Maria, nós vimos a cultura de cada um e como cada um pensa. Agora entra a questão do propósito. É aí que entra a, o maior fato de uma sinergia. É quando você fala assim, peraí, qual que é o meu propósito de vida? Então aqui eu tenho, de repente, o Pedro e a Maria conseguindo ter uma linguagem muito semelhante em relação à educação financeira, sobre investimento, mas com realidades diferentes. Porque o Pedro, ele vive de uma mesada. A Maria, ela vive do seu salário, ela tem que pagar a faculdade, ela tem que trabalhar para poder sustentar. Então existe toda uma preocupação diferente do Pedro, por mais que eles tenham um assunto em comum. Já a Joana não tem preocupação nenhuma. Ela levanta todo dia, ela vai para a faculdade, ela volta, ela tem dinheiro. Então percebam que eu preciso, às vezes, entender o meu propósito. E vamos lá. Imagine, então, aqui que o Pedro conversando com a Joana, falando sobre investimento. Ela literalmente vai falar assim: para que você está se preocupando com isso? Seus pais têm dinheiro. E o Pedro fala assim: não, eu sei que meus pais têm, mas eu não quero viver a vida inteira dependendo deles e vai que acontece alguma coisa. Pare de ser pessimista. Então perceba que vão ter um confronto de opiniões, de visões, por conta do quê? Da cultura, por conta da forma que cada um foi criado. Enquanto um tem a visão de entender que lá no futuro pode acontecer de, às vezes, os pais não terem, ou acontecer alguma coisa, e ele já está se precavendo de entender sobre o dinheiro, a Joana, se amanhã acontecer alguma coisa, ela está perdida. Ela vai ter o dinheiro, mas como que ela vai multiplicar se ela não aprendeu a multiplicar? Como que ela vai lidar? A Maria, ela já vive na pele a questão de entender que ela tem que trabalhar para que ela possa ter um futuro. Ela já entendeu que ela tem que ter todo esse entendimento para que ela não passe a necessidade que ela passou lá atrás. Cabe a nós, dentro desse cenário que nós estamos falando aqui, entender às vezes aonde você se enquadra, e aí de diversos, porque nós estamos falando sobre dinheiro, investimento, mas com quem que você está andando? Quem são as pessoas que você está buscando para ter o melhor entendimento sobre isso? Isso é fundamental para o seu crescimento. Então, o diagnóstico, pensamento, cultura, visão e propósito, como eu sempre falo, eu começo primeiro pelo propósito. Então, qual é o meu propósito de vida, de casamento? Então, eu preciso me relacionar, criar sinergia com pessoas independente da classe social. Se eu estou falando de casamento, com pessoas que realmente têm o propósito de um casamento saudável, um casamento próspero, um casamento real, um casamento aonde se consolida. Então eu vou buscar um relacionamento através do meu propósito, que ali então agora amizades, fazer network com pensamentos que me leve a ter esse casamento saudável. Pessoas que tiveram diversas experiências dentro do seu casamento que possam me dar realmente orientações, me dar uma mentoria de como ter um casamento próspero, que possa me dar uma visão
de como ter um casamento realmente saudável, um casamento sem mentira, sem traição. Se eu quero ah, comprar uma casa e ainda eu ganho pouco, eu preciso criar sinergia com pensamentos como a Maria, que veio de uma situação que conseguiu inverter a sua vida, o jogo. Está lutando, trabalhando, mas já com uma maturidade totalmente diferente de uma Joana. Uma maturidade semelhante à do Pedro, mas com situações de vida diferentes, que o Pedro não sabe o que é passar necessidade. E é aí que entra o crescimento, a maturidade de a gente buscar o pensamento. Se eu ficar ali entendendo, olha, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu falo que é a síndrome da Gabriela. Você não expande, você não vai criar neuroplasticidade, porque você está com uma mente fixa. Então, a mente de crescimento, ela nos proporciona ter essa visão de perguntas que me levam a respostas. Então, é fundamental você ter isso em mente. Então, vamos voltar aqui. Espero que você tenha entendido. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Para a gente voltar aqui para a nossa tela principal. Então, olha só. É muito importante você ter essa visão. É muito importante você entender que a forma como hoje eu penso foi eu me permitir estar com pessoas que poderiam me levar mais próximo ao meu propósito. Então, quando eu falo pensamento, cultura, visão e propósito, o ponto de partida é propósito. Então, quando eu falo, né, que esse curso que eu montei, que é sobre saúde financeira e prosperidade inteligente, ele vem através justamente da minha jornada, do que veio acontecendo nesses últimos anos. E eu entendi que o primeiro passo para ser rico é aprender a não ser pobre. E para que eu deixasse ter essa mentalidade de escassez, a mentalidade de ostentação, a mentalidade de apego material e outras coisas, eu fui buscar pessoas que pudessem renovar a minha mente. A palavra do Senhor fala que a gente não se conformeça com as coisas desse mundo, mas que a gente vai buscar a renovação da mente. Então, tudo aquilo que às vezes você está fazendo, que você está agindo, seja de forma, seja no financeiro, seja no relacionamento, seja no trabalho, que as coisas estão sempre se repetindo e você ouve falar de pessoas próximas que às vezes te amam e falam, olha, muda, caramba, assim você não vai chegar a lugar nenhum. É onde você tem que ter a humildade, que a gente fala dos nossos pilares, que é olhar para dentro e quebrar barreiras. Então, por isso que eu sempre falo, gente, o livro Destravando a Mente é o nosso manual. Aqui você vai ter sobre os pilares, aqui você vai ter sobre o nosso diagnóstico PCVP, entender mais a fundo e profundo tudo que nós estamos falando. E a primeira sinergia é você, é você consigo. É você entender dentro de você o que está na hora de mudar. Quais são os pensamentos que estão atrapalhando o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Tirar a síndrome da Gabriela. Você precisa tirar o pessimismo. Como eu falo, tudo
na vida são problemas. Só que todos os problemas existe uma solução. Quando eu não a procuro, se torna um caos. Grave isso. E eu já falei bastante sobre isso. Para você que já está aqui comigo, não é a primeira, a segunda aula, você já entendeu sobre que tudo é um problema. Mas todos os problemas existe uma solução. Mas quando eu não busco a solução, minha vida vira um caos. Então, quais são as áreas da sua vida que estão precisando realmente ter uma solução? Mas você precisa ter a humildade de buscar pessoas que renovem o seu pensamento, pessoas que alinhem a sua cultura, que ou você transforme a sua cultura dentro da realidade que você quer buscar, que é o seu propósito, que consiga alinhar a sua visão dentro daquilo que você realmente vem buscar. Não queira andar sozinho, não queira crescer sozinho. Às vezes se faz necessário você parar para analisar pessoas que estão às vezes dizendo para você, muda aqui, olha, faça assim diferente, não que você vai fazer igual, mas quando você está recebendo informações, você está recebendo feedback, não ignora. Olhe, analise. Exemplo, essa semana eu recebi um feedback aonde eu parei, analisei, revi algumas coisas que eu tinha postado, a forma que eu tinha postado, li de novo a postagem, a mensagem da pessoa, li de novo a forma que eu postei, até eu criar essa sinergia do pensamento da pessoa que veio falar comigo e da mesma forma daquilo que estava conectando do que eu acreditava que estava certo. Porque eu também tenho essa questão, não tem achômetro. Se eu tive uma ação, é porque eu achei que naquele momento, achei não, porque eu tive convicção que aquele momento era a melhor forma de agir. Porém, quando vem um feedback que é a discussão saudável, uma crítica sobre uma ação, eu paro, eu analiso, eu verifico e vejo, poxa, faz sentido, eu vou mudar aqui. E não engesse, não, essa é a minha forma de pensar, essa é a minha forma de agir. A pergunta é, o quanto você está crescendo? O quanto seus negócios estão evoluindo? O quanto você está vendo números mudarem naquilo que você propôs? Em diversas áreas. Às vezes você quer melhorar a sua liderança, você quer melhorar o seu negócio, às vezes você quer melhorar o seu relacionamento, só que às vezes se você não for humilde para olhar os números que você está fazendo, se você não for humilde o suficiente para entender todos os feedbacks que você está recebendo, para que realmente tenha essas mudanças, você não vai ter crescimento. Você vai continuar sempre no mesmo lugar. Então, a sinergia de pensamentos, ela se dá desta forma. Conexão, propósito, alinhamento. E aí você vai entendendo realmente quais são as peças do seu quebra-cabeça, da sua vida, do seu negócio, que vão realmente estão faltando. Então hoje nós falamos dessa sinergia. Amanhã eu quero falar um pouquinho mais sobre cultura. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre cultura e criar realmente estratégias que a gente possa entender como eu penso e o que está, às vezes, faltando para que eu possa criar uma cultura alinhado com o meu propósito. Beleza? Então, fica conectado. Amanhã, 5h35, sempre um episódio novo aqui para você. Boa terça-feira, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço.